Amém, meus irmãos, graça e paz. Eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não tiver, você vai ficar. Vou mesmo, pastora, vai, depois dessa palavra gloriosa, você vai ficar bem. Olha que coisa tremenda. Olha a presença de Deus aqui, como é muito grande. Olha só, veja só. É, Deus, ele começa a dar um grande ensinamento para Jonas. Olha que coisa tremenda, né? Deus, ele dá uma lição a Jonas. Deus, ele ensina Jonas através da aboboeira. Olha que coisa linda. E assim, Deus continua fazendo até os dias de hoje. Deus, ele continua nos ensinando, nos moldando, né? Com as situações que ele permite nas nossas vidas, né? Porque às vezes Deus ele começa a trabalhar em nós e a gente sente tanto aquilo ali que a gente deseja a morte, né? Como Jonas. Jonas desejou a morte, né? Porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Jonas não concordava com aquilo que Deus ordenara a ele a fazer. E quantas vezes isso não acontece com você? Quantas vezes isso não acontece comigo, né? Mas nós precisamos pedir para Deus, sabe? Essa sensibilidade de poder ouvir com o ouvido de Deus, né? Essa sensibilidade de poder ver com os olhos de Deus, essa sensibilidade de poder pensar com os pensamentos de Deus e essa sensibilidade, né, de ter o coração segundo o coração de Deus. Olha que história maravilhosa. Eu quero compartilhar com você nessa manhã da lição, a lição gloriosa que Deus ele dá para Jonas. Olha só. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboeira. Olha só, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboeira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer. Olha isso, ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. E Deus, com essa boboeira e com o seu grande e imenso amor, começa a ensinar Jonas. Começa a tratar com Jonas. Irmãos, olha que coisa linda. A presença de Deus na vida de Jonas. Olha que coisa linda a presença de Deus na vida de Jonas. Olha que coisa gloriosa. Veja bem, olha só. Ele diz que melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Isso, Jonas, ele fala para Deus. Olha o nível de intimidade que ele tinha com Deus. Olha que coisa tremenda. O nível de intimidade que Jonas tinha com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E disse o Senhor: tiveste compaixão da baboeira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Deus, ele usa a baboeira para poder instruir Jonas e mostrar para Jonas, né, que o amor, a humanidade, né, deve estar em segundo lugar, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, né? Então então Deus começa a ensinar Jonas que Jonas deveria amar mais ao seu próximo, né? Deveria amar o seu próximo em segundo lugar, em primeiro lugar Deus e em segundo o seu próximo, né? E Deus ele começa a tratar no íntimo, no profundo do escondido com Jonas. É muito forte essa história da baboeira. Quer dizer, Jonas ele sentiu, né, a morte da baboeira.
que ele não teve nenhum trabalho com ela. Ela nasceu pela vontade de Deus, ela pereceu pela vontade de Deus, porque a Bíblia conta que Deus enviou um bicho, né? No dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a baboeira, e essa se secou. Deus enviou esse bicho. Esse bicho feriu essa baboeira e ela secou. Olha que coisa tremenda. Olha que história mais profunda, irmãos. É muito forte. É muito forte o ensinamento que Deus ele dá aqui para Jonas. E muitas vezes isso acontece conosco no nosso dia a dia. Às vezes você ama tanto o seu animal de estimação e esquece do seu próximo. Esquece do seu próximo. Esquece da imagem e semelhança de Deus. Perde o amor pela imagem e semelhança de Deus. Trata o teu próximo com desdém. Isso entristece a Deus, isso entristece, porque esse é o segundo mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós violamos esse mandamento, nós entristecemos a Deus, nós entristecemos a Jesus, nós entristecemos o Consolador. É muito profunda essa palavra, meus irmãos. É muito profunda essa palavra. É algo muito profundo esse ensinamento. E Deus, ele está me ensinando. Deus, ele está te ensinando. Aleluia, nessa manhã. Ame o teu próximo. Independente de qual seja a falha dele, a imperfeição dele, ame o teu próximo. É esse o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ame o teu próximo. Incansavelmente. Ame o teu próximo. Mas, pastor, ele não merece. Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. É algo muito forte esse ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ame o teu próximo. E Jonas, ele estava dessa forma porque ele acreditava que a grande cidade de Nínive não era digna do perdão de Deus. Ele acreditava que Nínive não merecia o perdão de Deus. O perdão de Deus não é sobre as nossas opiniões, irmãos. O perdão de Deus excede o nosso entendimento. Quantas vezes Deus trabalha nas nossas vidas e nós não merecemos, mas o Senhor, ele se levanta com teu grande poder e nos abençoa. Ele se levanta com seu grande poder e nos abençoa. Cuida de nós, mesmo quando nós não merecemos. É muito lindo. É muito lindo agir, o tratar de Deus para com as nossas vidas. É algo muito lindo. É algo muito lindo trabalhar de Deus para com as nossas vidas. E eu quero falar desse amor com você. Aleluia, nessa manhã. Talvez tenha alguém aí te injuriando tanto, tanto, a ponto de você achar que essa pessoa não é merecedora do perdão, do favor de Deus. Olha, eu preciso te dizer isso, não faça isso. Ame o teu próximo. Ainda que ele não mereça o teu amor, ame o teu próximo. Ainda que ele não mereça a tua oração, ore por ele. Ainda que ele não mereça, aleluia, o teu amor, ame o teu próximo. Não é uma tarefa fácil. Jonas, ele sabia todo o procedimento da grande cidade de Nínive. Jonas sabia tudo que aquele povo estava fazendo. Era um povo leviano, um povo adúltero. Eles faziam coisas terríveis. Mas Deus queria e acreditava no arrependimento daquele povo. E assim aconteceu. Quando Deus, aleluia, quando Jonas se colocou na brecha e fez a vontade de Deus, ele pregou para aquela grande cidade de Nínive. Aquela cidade se arrependeu, meus irmãos. Aquele povo se arrependeu. Foi coisa linda. Foi coisa linda o que Deus fez. E eu quero te dizer que quando você abre a sua boca e fala de Deus com propriedade, aleluia, o milagre acontece ao seu redor. Não é por força, não é por violência. É quando nós obedecemos e fazemos aquilo que Deus ele quer que seja feito. Olha só, nós precisamos deixar fluir dentro de nós os frutos do Espírito. Jonas não queria deixar aqui esses frutos do Espírito fluir.
Ele estava produzindo os frutos da carne. Ele sentenciou, ele próprio sentenciou a grande cidade de Nínive. Ele não queria pregar para aquele povo. Ele não queria pregar para aquele povo. Nós não podemos escolher para quem pregar. Nós devemos pregar para todo o povo. Gostando eu ou não. Estando eles de comum acordo com a minha vontade ou não, eu preciso pregar para todos. Você precisa pregar para todos. Nós precisamos pregar para todos. Jonas não queria pregar para Nínive. Jonas não achava aquela cidade digna de receber a palavra de Deus. Mas Deus, aleluia, queria que Jonas pregasse. Você está entendendo o mistério? Deus, ele quer que você continue pregando para essa pessoa. Deus, ele quer que você continue pregando para esse povo que você acha que não merece. Aleluia, Deus, ele tem a opinião dele formada, estabelecida sobre essa pessoa, sobre esse povo, sobre essa nação. Deus, ele tem, aleluia, a opinião dele estabelecida. Deus, ele conhece todas as coisas. E se Deus te mandou ir, olha, eu preciso te falar isso. Não seja resistente. Aleluia, para com Deus, não seja resistente, porque se você resistir, aleluia, à vontade de Deus, existe o processo, e o processo talvez seja dolorido. Aleluia, Jonas, ele passou por um processo dolorido. Aleluia, foi doloroso para Jonas ver aquela boboeira morrer em apenas, aleluia, uma noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, e em uma noite pereceu. Foi triste demais para Jonas viver tudo isso. Mas por que Jonas passou por tudo isso? Porque Jonas não queria obedecer a Deus. Ele não queria. E Deus, ele usa a boboeira para dar esse grande ensinamento para Jonas. Viu? Se coloque na brecha. Faça a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando você fizer a vontade dele, ele vai te exaltar. Mas, pastora, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para com a minha vida? Ore, jejue, medite na palavra, porque Deus, o próprio Espírito Santo, vai te conduzir pelo caminho da verdade. Viu? O próprio Espírito Santo vai te conduzir pelo caminho da verdade. Ele vai te ajudar a tomar decisões certas. Ele vai te ajudar a tomar atitudes certas. Seja, aleluia, conduzido pela palavra de Cristo. Viu? Não seja conduzido pelo ódio, pela ira, por aquilo que você vê ao seu redor. Não ande pelo aquilo que você vê. Faça a vontade de Deus, viu? Faça a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus prevalece, viu? Quem faz a vontade de Deus prevalece. Faça a vontade de Deus, não faça a sua. Viu? Faça a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, aleluia, prevalece para sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia, eu estarei de volta e vou orar pela sua vida, viu? Eu não posso deixar de te dizer isso. Você é uma bênção na minha vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe e que você permaneça sendo um instrumento usado nas mãos de Deus. Compartilhe essa palavra, viu? Compartilhe essa palavra. Antes de você sair, coloca aqui nos comentários: eu vou fazer a vontade de Deus. Coloca aqui nos comentários: eu vou fazer a vontade de Deus, viu? Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe de uma tal forma, aleluia, que onde você passar, você exalte o nome dele, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a metade desse dia, você é uma bênção na minha vida.